Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje estamos falando sobre planejamento tributário internacional. E no final do bloco anterior nós falávamos a respeito, foram colocados diversos exemplos, inclusive, de situações que levam, na verdade é um debate, ficou bastante claro isso, que há um debate em relação aos limites que existem entre o que é ilegal ou não, entre as diversas operações que podem ser feitas, particularmente num mundo globalizado e com uma agilidade muito grande nas tratativas que são elaboradas em relação a pagamento de tributos pelas empresas, mas há um ponto que chama atenção, que é o fato de determinadas situações em que não há, pode não haver necessariamente uma ilegalidade, mas, vamos usar uma linguagem mais informal, pega mal. Às vezes a coisa até vai parar nos tribunais mesmo. Há alguns casos até bastante famosos que refletem esse tipo de situação, não é? Sim, perfeito. Recentemente teve um debate no Parlamento Britânico em que a deputada questionou uma empresa que estava com esses problemas e a empresa insistia que todas as ações que ela praticava eram legais. E aí a deputada disse claramente, não estamos aqui falando de legalidade, estamos falando de moralidade. Então, é um limite, né? E que o ordenamento jurídico vai permitir ou não, mas o Estado reage, né? E reage de duas formas. Uma é chamada norma anti-elisiva específica, que aí são editadas normas que é aquele caso específico que é legal, mas que o Estado não quer que aquela tributação possa ser elidida daquela forma, ele cria uma norma, dizendo, olha, você pode fazer operação, mas você tem que fazer determinados ajustes. Ocorre que o mundo negocial, o mundo dos negócios, né, situações fáticas são infinitas. E como são infinitas, é muito complicado para o Estado ficar aprovando leis anti-elisivas o tempo todo. O que faz? Aplica-se a chamada norma geral anti-elisiva. E é onde, na verdade, estão as grandes discussões. A norma geral anti-elisiva nos países do civil law, como o nosso, ela está expressa na lei, no Código Tributário, parágrafo único do artigo 116. Mas nos países do common law, ela deriva do julgado, né? Caso a caso, se pega casos semelhantes, aplica-se a mesma solução, que é a forma de resolver isso. Né? Então, essa é a tecnologia legal que os Estados têm para coibir essas estratégias que fazem com que as bases tributárias sejam levadas para países com baixa tributação. Nós temos falado muito sobre bitributação. Existe a possibilidade de uma dupla não tributação? Existe. É nesse trecho, nessa possibilidade, nessa hipótese que alguns planejamentos abusivos são construídos, né? Quer dizer, uma fonte em um país, a residência, a sede de uma empresa, de uma pessoa física no outro, e da conjunção dos tratados e das leis dos dois países poderia haver uma não tributação. Geralmente essa não tributação decorre porque é mais comum que os países queiram alcançar aquela riqueza, aquele serviço, aquele valor. É muito comum que essa não tributação decorra de um planejamento abusivo. Sobre essa relação Estado e contribuintes, Estado empresas, Estado indivíduos, há muito tempo, né, no que se refere à tributação, ela gera conflitos, gera divergências, né? No século XIX, a gente poderia até chamar de planejamento tributário, a tradição era de tributar a pessoa física, sempre foi de tributar a pessoa física, era o que sempre existiu, né? A riqueza na pessoa física. E com o advento das pessoas jurídicas, das empresas, e a movimentação dessas empresas, os estados perceberam que alguns valores eram deixados de lado da tributação. E aí, atentos a isso, ajustaram a legislação para buscar também a tributação da pessoa jurídica, né? Um outro exemplo é que o primeiro modelo de tratado contra a bitributação, que se tem notícia, surgiu na Liga das Nações, né, pós Primeira Guerra Mundial, e o intuito dessa Liga das Nações era o quê? Manter a paz mundial, né, preservar a paz. E um dos atos dessa liga, dessa organização criada para manter a paz, foi também tentar criar uma estabilidade, conciliar as pretensões tributárias dos estados. Vivemos em uma época que muito se fala em atrair-se investimentos. Isso não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Todos querem que haja essa circulação internacional de comércio e de dinheiro. O quanto isso influencia, eu usei aquela expressão pegar mal, o quanto pega mal ou
isso pode gerar um efeito de uma imagem positiva à postura que é adotada pelos países em relação a essa questão do planejamento tributário. Isso pode ser um elemento que faz com que os investimentos fujam ao lado das questões de cobrança de juros, de estabilidade do país. É uma questão importante também desse ponto de vista? Parece-me que sim, mas se você olhar para o cenário internacional, os países do G20, os países da OCDE, tendem a ter estratégias semelhantes, justamente porque são os mais atingidos, né? Mas mesmo países em desenvolvimento, países pobres, na África, por exemplo, sofrem bastante com isso. Eu conheço casos, por exemplo, em que ele tem as minas, as empresas que fazem mineração no país são todas empresas estrangeiras, elas exportam um produto extraído a um preço abaixo do mercado, localizam as compradoras, que são subsidiárias da matriz, em paraísos fiscais, e aí revendem para os clientes ao preço de mercado, fazendo o lucro todo nos paraísos fiscais, de forma que o país pobre, onde é retirado o mineral, o recurso natural, fica sem renda nenhuma. Eles precisam de adaptar a legislação deles, melhorar a legislação para poder coibir esse tipo de planejamento que, em determinado momento, pode até ser considerado abusivo, né? Se a título, por um outro exemplo que me ocorre, que envolve uma questão que aliás, já foi objeto até de um programa inteiro. Se uma determinada empresa, ela triangula suas operações do ponto de vista até de oferir produtos ou a mesma matéria-prima, utilizando-se por conta de que em um determinado país o tributo é menor, mas aquele país é caracterizado, por exemplo, por utilizar-se de mão de obra barata, análogo a uma situação de escravidão. Mas, no final das contas, é um barato que vai sair caro. Pode arranhar a imagem da empresa, essa questão humanitária, não? Essas operações internacionais geralmente envolvem outros aspectos, né? Até pode estar envolvendo alguma medida antidumping, uma passagem de uma mercadoria para um país ou outro. E o que se pode vislumbrar no mundo, esse mundo globalizado, é alguma coisa comparável com o que no Brasil se chama de guerra fiscal, né? Há muito tempo, em relação especificamente ao ICMS, há esse movimento, né, de estados menos desenvolvidos procuram buscar investimentos, atrair investimentos e reduzem sua tributação, tentando tornar atraente por esse caminho. E no planeta hoje é o que ocorre, né? Há países que têm, eventualmente, nenhuma bem lembrado. Tem, inclusive, isso quando essa diminuição da tributação para atrair investimento em nível internacional começou, uma guerra fiscal internacional mesmo, né? Mesmo países com porte econômico maior fizeram uma redução expressiva, como a Irlanda, por exemplo. E aí é mais complicado, porque é uma questão de autonomia, não existe uma autoridade tributária internacional. Cada país faz com o seu sistema tributário o que achar melhor, né? Pois é, mas não existe, nós falamos até bastante da OCDE, mas existe alguma tentativa no âmbito dos estados, dos países, no sentido de ter algum tipo de consenso para que haja regras claras do ponto de vista do planejamento tributário, ou nós vivemos ainda um estado mais ou menos de natureza em que cada um fala por si e os tratados vão sendo elaborados? Como é essa situação de maneira geral? O relatório BEPS da OCDE é uma tentativa de tentar parametrizar essas ações ou tornar ações semelhantes, né? Até porque se você tem ações muito diferentes de um país com o outro, acaba abrindo brecha nessas diferenças. Então, a tendência é que você tenha... O parâmetro é mesmo da OCDE. As estratégias, que na verdade é um parâmetro G20, né? As estratégias sejam semelhantes. Até porque não tem, em função do tipo de operação, das operações, não tem como diferenciar tantas estratégias assim. Mas se você tiver legislações anti-elisivas muito diferenciadas, essas brechas podem surgir. Doutor Leandro, quer fazer uma observação? Nós estamos falando muito de alíquota, né, de tributação, de onde tem uma alíquota menor, uma alíquota maior, mas um outro fator que também conduziria um país ou um território a blacklist, né, ou seja, ser tratado como paraíso fiscal, é como ele trata as informações sobre os sócios, de onde vem o capital de uma determinada empresa. Esse é um fator também, talvez preocupe mais ainda a OCDE e os países todos, não só do G20, mas do judiciário de cada país, porque com essa proteção, se for intransigente dos dados de quem são os donos de uma empresa, dinheiro vindo de atividades ilícitas, por exemplo, poderia ficar intangível
as autoridades dos países interessados. Não né? se sabe quem é o proprietário dos bens. Né? O Brasil tem legislação específica para esses países. Países que têm tributação, as transações feitas por empresas brasileiras e pessoas físicas, com um país onde a tributação é inferior a 20%, ou não há transparência na propriedade dos negócios, você tem uma alíquota majorada para 25%. E o Brasil tem uma prática que é interessante, porque a Receita, exatamente, ela edita, ela publica uma lista na IN em 1987, né, que ela coloca um rol de quais são esses países. Né? Primeiro os países com tributação favorecida e depois os regimes fiscais. Havia uma resistência em se listar os países, mas depois, de um certo tempo, chegou à conclusão que essa é a melhor metodologia, na verdade, porque você sabe exatamente qual país você pode transacionar com a alíquota, se a alíquota vai ser majorada ou não, né? Fica mais claro também do ponto de vista da legislação. Um tema extremamente denso, complexo e de grande importância para absolutamente todo mundo, com o perdão do trocadilho, para o cidadão brasileiro, para todos os países. Portanto, infelizmente nosso tempo está esgotado, o tema não se esgota, a qualquer momento poderemos voltar a falar a respeito dessa questão. Chegamos assim, portanto, ao fim de mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. No programa de hoje eu recebi o especialista em Direito Internacional Tributário, Marcos Aurélio Valadão, e o advogado Leonardo Mendonça. Obrigado também pela sua companhia, e se você, amigo da TV Justiça, quiser rever esta e outras edições, no nosso site você pode entrar e enviar também a sua sugestão para o nosso e-mail, direitosemfronteiras@stf.jus.br. A gente tem encontro marcado na próxima semana. Até lá!